Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje a gente vai resolver uma questão do ITA, do ano de 2001, tá? Ela diz o seguinte: uma partícula descreve um movimento cujas coordenadas são dadas pelas seguintes equações. Aí ele dá a equação de x, que é x0 cosseno de ômega t, e y é igual a y0 seno de ômega t mais π sobre 6. Ou seja, percebam que o y está defasado de π sobre 6 radianos em relação ao x, em que ômega x0 e y0 são constantes positivas. A trajetória da partícula é... Bom, pessoal, como é que a gente vai atacar essa questão? Primeiro passo, pessoal, a gente replica as equações do enunciado, tá ok? Então, o x é x0 cosseno de ômega t e o y é y0 seno de ômega t mais π sobre 6. Vamos isolar o x sobre x0, tá? Ele vai ser x sobre x0 igual a cosseno de ômega t, e o y sobre y0 vai ser seno de ômega t mais π sobre 6. Vamos elevar ao quadrado, pessoal. Então vai ficar x sobre x0 tudo ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de ômega t. E o y sobre y0, tudo ao quadrado, é igual ao quadrado do seno de ômega t mais π sobre 6. Só que o seno ao quadrado de ômega t mais π sobre 6, pessoal, ele é 1 menos o cosseno ao quadrado de ômega t mais π sobre 6, relação fundamental da trigonometria, né? E agora a gente vai somar essas duas equações, pessoal. Essa equação aqui, tá ok? E essa equação aqui de baixo. Nós vamos somá-las. Então, somando, pessoal, vamos ter isso aqui. Quadrado de x sobre x0 mais o quadrado de y sobre y0 vai ser igual a 1 mais o cosseno ao quadrado de ômega t menos o quadrado cosseno de ômega t mais π sobre 6. E nós temos agora, então, pessoal, uma diferença de quadrados. Aqui, ó. Então, o nosso próximo passo é desenvolver isso daí. Então, abrindo aqui a nossa diferença de quadrados, nós vamos ter esse primeiro fator aqui e esse segundo fator aqui. Tá ok, pessoal? Eu não vou me alongar muito em relação a isso, porque isso aí vocês sabem como é que faz, né? Quadrado de A menos o quadrado de B é o produto entre A mais B e A menos B, certo? Agora nós temos um passo importante, pessoal. Olha só, analisa aqui comigo. Cosseno de ômega t mais cosseno de ômega t mais π sobre 6, certo? Nós temos uma soma de cossenos, tá? Então, nós temos uma relação conhecida como relação de prostaférese, são 4, né? Então, nós temos cosseno de A mais cosseno de B é igual a 2 vezes o cosseno da soma sobre 2, cosseno da diferença sobre 2. Tá ok, pessoal? Então, a gente está usando prostaférese. E uma outra relação, pessoal, é que o cosseno de A menos o cosseno de B, veja que é o que a gente tem aqui no segundo fator, é menos 2 vezes o seno da soma sobre 2 vezes o seno da diferença sobre 2. Então, nós vamos aplicar essas relações aqui na nossa equação número 6. E dessa forma, pessoal, a gente obtém a expressão, após desenvolver aqui o que a gente colocou aqui em cima, a gente vai resultar na expressão de número 7, tá ok? Aqui na expressão número 8, pessoal, o que a gente fez? A gente agrupou alguns fatores aqui, tá? A gente tem esse produtão aqui e esse outro produtão aqui. Agora, analisa comigo. 2 aqui, certo? Seno de ômega t mais π sobre 12, cosseno de ômega t mais π sobre 12. Tá ok? Esse é o nosso primeiro fator aqui, ó. Aqui em cima. Tá ok, pessoal? E da mesma forma, pessoal,
Aqui nós temos o nosso segundo fator, que seria 2 aqui, certo? Seno de menos π sobre 12, cosseno de menos π sobre 12, que é o nosso segundo fator aqui, pessoal. Tá ok? Só uma observação aqui, pessoal. Eu esqueci de incluir aqui o sinal de menos, tá? Então aqui ele vai ter vezes menos, certo? 2, que multiplica todo esse pessoal aqui. E aí, pessoal, eu faço outra observação aqui. Olha só, a gente tem 2 vezes o seno de um ângulo, cosseno do mesmo ângulo, e aqui a gente tem também 2 vezes, menos 2 vezes, né? Seno de um ângulo, cosseno do mesmo ângulo, tá? Só que 2 vezes o seno de um ângulo, cosseno do mesmo ângulo, é o seno do dobro do ângulo. Então, na nossa expressão aqui de cima, na expressão número 8, a gente vai ficar com o quadrado de x sobre x0, mais o quadrado de y sobre y0. Tudo isso é igual a 1 menos o seno do dobro do ângulo, certo? E aqui, essa parte verde, é o seno do dobro desse ângulo aqui, tá ok? Aí a gente obtém essa expressão de número 9. Aqui, pessoal, na expressão número 10, eu só trabalhei com esses sinais aqui, tá? O seno de menos π sobre 6, ele é menos seno de π sobre 6. Aí o menos que sai fora, cancela com esse aqui e fica positivo. Agora, pessoal, a gente vai partir para um outro ângulo de ataque, tá? Eu peguei as duas expressões do enunciado, ou seja, o x e o y, e eu fiz uma multiplicação entre elas, tá? Então vai ficar xy é igual a x0, y0, seno de ômega t mais π sobre 6 vezes o cosseno de ômega t, tá? Eu multipliquei por 2 aqui dos dois lados, tá ok? Para aparecer algo que a gente conhece. Olha só isso aqui, ó. Tá ok? A gente vai aplicar prostaférese aqui nessa expressão. Então, o que vai acontecer, pessoal? Seno de A mais seno de B vai ser igual a 2 vezes o seno da soma, da semissoma, né? Cosseno da semidiferença. Tá ok? Então, a gente vai aplicar exatamente isso aqui nessa expressão aqui. Então, dessa forma, pessoal, isso aqui, ó, isso aqui se parece muito com isso aqui. Aí eu montei esse sisteminha, tá? O A mais B sobre 2, ele vai ter que ser igual a isso aqui. E o A menos B sobre 2, ele vai ter que ser igual a isso aqui. Então, a gente tem esse sisteminha. E quando a gente resolve ele, a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar que o A é 2 ômega t mais π sobre 6 e o B é π sobre 6. Dessa forma, pessoal, a nossa expressão número 11, utilizando o argumento anterior, a gente vai ficar que 2xy é igual a x0, y0, que multiplica a soma desses senos aqui. Aqui está o nosso A, né? Que a gente encontrou ele anteriormente. Aqui está o nosso B. E aqui na expressão número 13, pessoal, a gente só isolou esse seno de 2 ômega t mais π sobre 6. Tá ok? E para que a gente isolou, então, pessoal, aqui o seno de 2 ômega t mais π sobre 6? Porque a gente vai aplicar ele aqui nessa expressão, ó. Nessa expressão aqui em cima. Tá ok? E quando a gente aplicar, a gente vai obter a expressão de número 14. Vai ficar o quadrado de x sobre x0, mais o quadrado de y sobre y0. Tudo isso é igual a 1 mais... Aí a gente substitui aqui, certo? No lugar desse seno de 2 ômega t mais π sobre 6, a gente substitui essa expressão aqui, né? E o seno de π sobre 6, que é o seno de 30, é igual a meio. Então está aqui a nossa expressão, tá? Envolvendo somente o x, o y, o x0 e o y0. E rearranjando essa expressão, pessoal, a gente vai ficar com o seguinte.
quadrado de x sobre x0, menos xy sobre x0, y0, mais o quadrado de y sobre y0, tudo isso igual a 3/4. Aqui, pessoal, a gente tem que atentar para o seguinte. A gente tem uma equação de uma cônica, tá? Como é que é a equação geral de uma cônica? Vamos lá. A equação geral da cônica, pessoal, ela tem o seguinte formato. Ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f, termo independente, tudo isso igual a zero. Tá? Então, o que acontece? Acontece que a gente nomeia um cara chamado delta, e o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Se essa expressão for maior do que zero, nós temos uma hipérbole. Tá? Se ela for menor do que zero, nós temos uma elipse. Se ela for igual a zero, nós temos uma circunferência. Perdão, pessoal, só uma correção aqui. Não sei onde é que eu estava com a cabeça, mas eu falei hipérbole, elipse e circunferência. Não, quando o delta for zero, é parábola, tá? Então vamos prosseguir. O nosso delta, nesse caso, pessoal, ele vai ser essa expressão aqui. Tá ok? Basta fazer b ao quadrado menos 4ac. E a gente vai encontrar que é menos 3 sobre esses dois fatores multiplicados ao quadrado aqui. Isso aqui é negativo, pessoal. Então, nós temos já uma elipse. Já sabemos que é uma elipse, tá? E como a gente tem esse termo retangular aqui, nós sabemos que se trata de uma elipse rotacionada, tá? A gente chama esse termo xy de termo retangular. E para a gente descobrir o sentido, pessoal, a gente pode tomar alguns pontos de referência. Pode tomar o ponto em que t é igual a zero, em que t é igual a ômega sobre 3 π sobre 3 ômega, por exemplo, né? E aí vai de cada um, tá? Mas eu vou resolver de uma outra forma. Nesse caso, eu vou resolver utilizando as derivadas, tá? Então, a derivada de x vai ser menos x0 ômega seno de ômega t, e a derivada de y vai ser y0 ômega cosseno de ômega t mais π sobre 6. Daí, pessoal, atendendo a essa condição aqui, ou seja, que o ômega t e o ômega t mais π sobre 6 estejam entre 0 e π sobre 2, nós vamos ter que o x' é menor do que 0 e o y' é maior do que 0. O que significa isso, pessoal? Que nós estamos trabalhando, por exemplo, no primeiro quadrante, tá ok? E o x ele está indo na direção negativa, tá? Ele está decrescendo, tá? Isso aqui no primeiro quadrante, e o y está indo crescente, tá? A derivada dele é maior do que zero. Então ele estaria indo no sentido anti-horário. Então, sentido anti-horário, pessoal. O que torna, então, correta a letra C. Trata-se de uma elipse percorrida no sentido anti-horário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula.